Opa, legal, estamos de volta à sala de imprensa do Estrela Cadente para mais um Estrela TV, ainda na edição de número 5. O treinador Douglas se encontra aqui sentado, Douglas, e para esta noite uma inovação, a divulgação da lista oficial para a partida contra o Tinguá. Vamos então para esta divulgação com o treinador Douglas. Soltando aqui a lista dos convocados para o jogo contra o Tinguá, um jogo difícil, complicado. Os convocados são eles: Toninho, Gleison, Catatal, Vinícius, Luiz Fernando, Eliseu, Punzinho, Alex, Dodô, Sinho, Reinaldo, Emerson, Luizinho, Digo, Alisson e Felipe. Tá aí então o treinador Douglas soltando a lista oficial do Estrela Cadente para o jogo do próximo domingo. Douglas, então abrindo o lado de perguntas, a gente vê novamente sendo relacionado para uma partida o atacante Felipe. Fale sobre esta relação. É um jogador que teve poucas oportunidades, entrou numa polêmica no time, até sendo punido por 3 jogos de suspensão, mas isso acabou passando. Tanto o Digo, do mesmo jeito que o Digo teve oportunidade, ele também terá sua oportunidade. E eu achei, por opção, convocar ele para ver se ele pode se encaixar nesse time ou não. Ele vai ter oportunidade, se ele souber aproveitar, ele vai fazer parte desse time. E é assim que funciona. Douglas, pelo que nós analisamos aqui, o Wanderson está fora dessa lista. Qual o real motivo de o Wanderson não estar relacionado? Seria alguma lesão e você preferiu levar... Se não for lesão, qual foi o motivo de você preferir levar 2 atacantes que fazem a mesma função e ter deixado o Wanderson de fora dessa lista? Eu optei por deixar o Wanderson fora, primeiro pelo compromisso, né? Eu acho que eu penso assim, ninguém obriga ninguém a jogar bola. Simplesmente o jogador... Ele gosta do que faz, como eu também gosto do que eu faço. Do mesmo jeito que eu tenho um compromisso de estar todo domingo aqui, ter a responsabilidade não só como eu, todos os jogadores que vêm de longe, você pega aí, tem Emerson, que vem de Perus, tem Luizinho, que vem de Barueri, mais longe ainda. Então eu acho que falta um pouco mais de compromisso. Eu acho que por ele ser um jogador experiente, não poderia estar dando todo esse trabalho para mim. É um jogador que eu vinha confiando muito. Infelizmente é um jogador que hoje eu trato como opção, não como prioridade. Então o que dá para se entender é que o jogador Wanderson não está mais no seu plano para continuar no Estrela? Não está mais nos meus planos. Eu não mandei ele embora, não tenho esse poder, isso está na mão da diretoria, mas parte do meu time, enquanto eu estiver no comando do Estrela, enquanto ele não vir conversar comigo, enquanto ele... como jogador não tiver um caráter de vir e conversar comigo, porque ele não ligou para a diretoria, ele não avisou nada, ele só avisou que estaria fora do primeiro jogo. Então quer dizer que eu fico com a cara de tonto na beira do campo esperando que o lateral direito vai aparecer? Não. E eu tive o desfalque do Luiz, que jogou o primeiro jogo. E como fica o segundo jogo? Eu tive que colocar o Kelvin, um jogador que vinha de uma lesão, de uma contusão. Tive que colocar ele ali, né, no sacrifício, e correspondeu à altura. Você falou do jogador Kelvin, principalmente do jogador Luiz. O atual momento do Luiz é um momento que prioriza ele e até o coloca na frente do Wanderson. Eu gostaria que você falasse sobre o momento desse jogador, na sua gestão, talvez o melhor momento dele ao seu comando, e também da volta do lateral Kelvin, que parece ser agora o substituto imediato da função. Começando pelo Kelvin. É um jogador que está voltando de contusão. No primeiro jogo teve muitas falhas pela parte da equipe do Celta, atacando muito pelo setor, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Não é à toa que eles acabou abrindo 5-1. Não vou falar que a gente levamos uma goleada no primeiro tempo por culpa do jogador Kelvin. Não foi. Mas por ele estar fora de ritmo, eu acho que isso foi crucial para ele ter jogado mal no primeiro jogo, e em contrapartida ele jogou muito o segundo jogo.
Douglas, ele jogou muito o segundo jogo. Divulgação da lista oficial, Kelvin está fora. Outro jogador fundamental na última temporada para o Estrela e que parece que nessa temporada realmente vai ter uma quebra no ritmo de jogo. Thiago, ele também está de fora. Você está levando praticamente todos os atacantes do elenco e deixou de fora um jogador que atua numa duplicada função, por exemplo, o setor de meio campo, e que se dá muito bem com o Alex. Explica o porquê da não relação do Thiago e o porquê da não relação do Kelvin, entendendo que ele jogou muito o segundo jogo. Só consertando uma coisa aqui, o Thiago tá dentro, tá? O Thiago não tá fora. Isso foi um erro aqui da minha lista, tá? Isso foi um erro meu, treinador Douglas. O Thiago tá dentro. O Thiago tá dentro da lista. Douglas, dá pra ver que você tá um pouco eufórico, tá até dando risada, né? Pela brincadeira que eu acho que foi uma brincadeira. Você acha que isso foi uma brincadeira que você fez com nós? Foi uma pegadinha? Não foi uma brincadeira não. Realmente, por tanto tempo que o Thiago ficou fora do time, eu tinha até esquecido do Thiago. Isso mostra. Será que isso mostra o quanto o Thiago não é importante para o Estrela? Errado, é um jogador importantíssimo, é um grande jogador, uma extrema qualidade. Mas quando você está acostumado, por exemplo, porque você sabe que num time de futebol você é uma família, sabe? Então é um jogador que não vinha com a gente há muito tempo e eu acabei esquecendo dele aqui. E hoje ele está fazendo parte, acabei de colocar ele aqui. Eu fico também assim agraciado com as suas palavras. Ô Douglas, não vamos fugir da polêmica, embora teve esse momento de descontração, principalmente da não inclusão do Thiago, ele sendo incluído na lista oficial. Semana passada o Estrela joga 2 partidas no mesmo dia, uma parada dificílima contra o Celta, no período da tarde, jogo contra o Aliados, 1 vitória e 1 derrota. Últimos 5 jogos, 4 vitórias e apenas 1 derrota, exatamente um 5-4 histórico. Aqui se dá o momento do Estrela e daqui a pouco eu gostaria de estar podendo perguntar mais uma vez referente ao jogador Felipe. Olha, momento do Estrela, tudo começou em um clássico, tivemos a oportunidade de se levantar em um clássico, conseguimos. Foram 4 vitórias sofridas, vamos dizer, com muitos desfalques em alguns jogos, a maioria, 3 jogos aí praticamente, com o time praticamente desfalcado, por falta de compromisso de alguns jogadores do time. E mesmo assim o que prevaleceu foi a raça do elenco que a gente tem. E sobre o jogo contra o Celta, foi uma falta de atenção dos nossos jogadores no primeiro tempo, entraram desligado, e logicamente o time do Celta, por eu não conhecer, alguns jogadores não conhecer, entrou desligado, e o Celta entrou a 1000 por hora, acabou abrindo 4, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E foi onde eu acabei consertando, encaixando algumas peças que estavam fora do lugar, no seu devido lugar. Foi onde a gente conseguiu buscar o 5-4. Referente ao jogador Felipe, houve uma reunião com o atleta antes da partida contra o Celta. Alguns pontos foram resolvidos exatamente sobre o seu afastamento, ou não afastamento, mas a sua não inclusão na partida de domingo. Douglas, houve-se em redes sociais ameaças contra a sua pessoa envolvendo esse jogador Felipe. Você deu uma prioridade para o meio atacante Diego na discussão, embora os dois pegaram a mesma punição, porém parece que o Diego levou na preferência, acabou sendo incluído da lista e ele não. Qual que é a área disciplinar? O Alex esteve na sua coletiva aqui recentemente falando que ele realmente tem alguns problemas indisciplinares. Como você está trabalhando esse atleta e o porquê da inclusão dele na lista, uma vez mais que você já tenha respondido. Eu acho que eu penso assim, todo mundo erra, certo? Se ele errou e ele está tendo a oportunidade de consertar esse erro, a oportunidade está aí. Aí vai dele saber aproveitar. Douglas, fugindo um pouco da polêmica, já para não ficar até muito chato para você, fala sobre a volta do Alex. Confirmado, o Alex volta a jogar como meio campo? Sim, eu vim analisando com a comissão técnica. Eu precisava ver o ritmo do Toninho, como o Toninho vinha no gol, como o Toninho vinha no gol. Eu analisei o jogo contra o Celta, analisei o jogo contra o Aliados. E ele me passou uma confiança legal, que dali para frente eu analisei. Eu posso ter um goleiro em um momento bom,
e ter o Alex de volta à linha, jogando como meia. Porque assim, o que acontece? A gente optou por trazer reforços. Eu tinha o Alex que jogou na linha o ano passado, que fez 38 gols, marcou 38 gols, deu 18 assistências, jogou muito. Então não tem por que eu trazer jogador de fora, sendo que no elenco eu posso fazer essa mudança. Então eu optei por trazer o Alex, analisei também, não só como analisei o Alex, quer dizer, analisei o Toninho, como analisei o Alex também. E ele fez uma partida até boa contra o Celta. Né? Só que eu acho que o ritmo atrapalhou também. O ritmo atrapalhou. No segundo jogo, eu acho que eu não tem como avaliar o futebol do Alex, até porque ele entrou no final e entrou mais para ajudar na marcação do que para puxar os contra-ataques ou para armar. Realmente, o Estrela Cadente vai com praticamente 5 atacantes para essa partida. Dá para frisar uma formação num 4-3-3, utilizando 3 dos atacantes que você terá à disposição, ou você deve mesmo voltar a jogar no 4-4-2 com centroavante fixo e um velocista lá na frente, Douglas? Olha, primeiro que eu sei que temos muitos jogadores, mas a ideia é essa, a gente unir esse grupo e saber que todos que estão aí, apesar de ter um ou outro que ficou fora, infelizmente, não é questão de opção, é questão de você levar para campo a quantidade de jogador, que todos fazem parte desse elenco. O Kelvin jogou o segundo jogo, jogou o primeiro jogo, jogou o segundo jogo inteiro, teve a oportunidade. Né, teve a oportunidade. E outros jogadores têm que ter oportunidade também para estar mostrando seu futebol e ajudando o Estrela Cadente. Douglas, você estava falando de dar ritmo para os jogadores. Você falou que o Alex jogou muito bem o primeiro jogo contra o Celta. Já no segundo você falou que não deu para avaliar. Você não acha que precisa de ritmo de jogo? E quero saber se você pretende dar mais ritmo de jogo para ele ou você prefere segurar ele um pouco mais? Não, a ideia é dar ritmo. Eu acho que a partir do momento que você tira um jogador do gol, a qualidade que tinha o Alex no gol, para colocar ele no banco, para mim, sinceramente, não é tão útil. A minha ideia é trabalhar ele bem, junto com a comissão técnica, e fazer ele brigar nesse meio campo aí, com o Sim, com o Dodô, com os outros jogadores que tem. A ideia é botar concorrência. E ele tem qualidade para isso, ele tem qualidade para ajudar, porque é um jogador diferenciado, e eu tenho certeza que vai ajudar muito o Estrela Cadente jogando na linha. Durante a semana chegou a ser publicado no site oficial do clube que com a vinda do Alex para a linha você pensa em adiantar um pouco mais o meia atacante Dodô para jogar no setor ofensivo. Com Reinaldo e Alisson de centroavante, Emerson, Luizinho e até mesmo Felipe lá na frente. E o Thiago que já faz essa função. O setor ofensivo não fica muito congestionado, na sua opinião, e o Dodô não seria muito mais importante no meio? Ou você vai manter essa visão? Não, até porque o Dodô, ele na atitude jogou como um segundo atacante, certo? Pelas informações que eu tenho e pelo que passaram para mim, a comissão avaliou. E é um jogador que é um meio atacante, tanto ele pode jogar na ligação, tanto ele pode jogar como segundo atacante. É um jogador que chega bem à frente. Então dá para aproveitar isso, não só ele. Tem o próprio Reinaldo, que pode jogar também como meia. Já jogou comigo como meia. Joga como centroavante, pode jogar como segundo atacante. Então, esses jogadores que a gente tem de ataque são jogadores versáteis. Jogadores que podem jogar no meio também. Então não tem por que analisar só desse jeito. São tudo atacante. Não é assim. Douglas, você falou sobre o setor ofensivo do Estrela. Para essa partida, 5 relacionado. Porém, no jogo contra o Celta, você chegou a escalar o Digo naquela função. Não foi bem. Você teve uma avaliação depois, até no final do jogo, quando perguntado em cima da lata, você falou: não gostei do meu setor ofensivo e de alguns jogadores principalmente. Essa crítica foi direcionada ao Digo. Você tem tido dificuldade de achar a posição ideal para esse jogador, que foi tão importante no Tigres na sua gestão? Olha, a situação do Digo é uma situação que cabe mais a ele querer resolver do que o treinador. Porque tudo depende também da força de vontade que o jogador tem. Força de vontade ele tem. Só que eu não estou conseguindo encaixar um esquema de jogo que ele possa se adaptar e jogar bem. Eu coloquei ele como meia de ligação, coloquei como meia centralizado, coloquei ele como segundo atacante. Então, eu acho que isso vai mais do jogador do que do treinador, porque o treinador ele faz o que ele pode. Eu estou fazendo o que eu posso para tentar recuperar o futebol do jogador Digo, porque eu sei que ele tem talento, é um grande jogador, mas não está numa fase legal. Douglas, quando você era treinador do Tigres, você dirigiu o Digo.
Em algum momento o Digo tentou derrubar você no Tigres? Fez um complô para tentar tirar você do Tigres? Sim, aconteceu sim. Ele tinha amizade com um jogador Chu. E por essa amizade ele deu uma conturbada muito no time, né? Pelo afastamento que teve, que eu fiz o afastamento do jogador Chu, que era muito amigo dele. E ele, por isso, acabou tentando conturbar. Só que eu consegui, sim, me segurar ali, fazer a união do time e nada aconteceu. O Chu acabou saindo, dando o que deu. Mas se ele fez esse complô contra você, até onde nós sabemos, a contratação do Digo foi indicação sua. Por que trazer um jogador que tentou te derrubar em outra equipe? A questão eu acho que eu penso assim. Eu sou um cara que, errar todo mundo erra. Do mesmo jeito. O mesmo exemplo, eu sei que vocês estão avaliando uma polêmica. Realmente é polêmico. Do mesmo jeito que o Felipe errou, o Digo errou. E tá aí, tá se comprovando o que ele tá sendo no Estrela hoje. Tá se comprovando. Vocês mesmo da imprensa, tinha um pensamento dele. Eu tô errado em pensar isso. Mas hoje não, tá se comprovando que tudo que vocês realmente pensavam dele, que ele não é um moleque de grupo, e hoje está sendo um dos principais jogadores em termos de grupo. Ou eu tô mentindo? A avaliação tá aí. Então é um jogador que teve a oportunidade de dar a volta por cima e tá aí. Tá aí então o treinador Douglas falando sobre o Digo. Inclusive você citou o Chu aí. O Chu ele foi barrado. Essa semana veio vários sites de comunicação dizendo que esse atacante poderia vir para o Estrela e você o barrou. Seria evitando uma nova aliança entre os dois amigos e novamente um complô contra você? Não barrei o jogador Chu, é errado. Eu não barrei o jogador Chu. Simplesmente teve uma hipótese do Chu acertar com o Estrela Cadente, não é de hoje essa ideia, né, na verdade. Era desde a gestão dos diretores Reinaldo e Alex, mais pelo lado do Reinaldo que conhecia ele. E infelizmente não acabou dando certo, porque hoje a gente está com o elenco inchado. É um grande jogador de qualidade, mas avaliando o nosso grupo, eu acho que a gente não precisa hoje de um atacante. Tá aí então o treinador Douglas com a divulgação da lista oficial para a partida de domingo e também respondendo algumas perguntas aí polêmicas, inclusive Douglas, só para sua informação, o jogador Digo é esperado na sala de imprensa na próxima semana para entrevista coletiva, ou seja, só dando como informação que algumas outras polêmicas serão respondidas na próxima semana. Muito obrigado, Douglas.